Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Aparecida Debate. Uma boa noite para você que nos acompanha. Com as eleições de 2026 no horizonte, a representatividade feminina na política volta ao centro do debate. As mulheres são maioria do eleitorado, mas ainda ocupam poucos espaços de poder. Para falar sobre esse cenário e os desafios para ampliar a participação feminina, nós recebemos no Aparecida Debate de hoje a Sandra Kennedy, que é secretária nacional de Articulação Institucional das Ações Temáticas e Participação Política, e também a Beatriz Rodrigues Sanches, que é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, Sandra. Boa noite para você. Boa noite, Raiane. É um prazer estar aqui na TV Aparecida. Um prazer enorme estar com vocês e discutir um tema tão importante quanto esse. Já aproveito. Boa noite para você, Beatriz. Seja muito bem-vinda. Boa noite, agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. A gente começa, o nosso Aparecida Debate de hoje falando justamente da representatividade feminina na política, O que exatamente isso significa? Por que não basta simplesmente ter mais mulheres eleitas, mas é preciso pensar também na representatividade substantiva? Eu direciono essa pergunta para a senhora, secretária. Bastante importante essa dimensão da questão que você traz, porque, de um lado, nós somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado, 52% chegamos, e precisamos ter, sim, mais mulheres na política, mas a dimensão da sua questão nos provoca a pensar na questão da representatividade, Portanto, nessa dimensão que eu acho, com certeza, o próprio Evangelho nos coloca, para que todos tenhamos vida em amplitude, em plenitude, nos coloca também essa perspectiva de que as mulheres sejam representadas na sua dimensão, dimensão de quem cuida, dimensão de quem traduz ausências, desigualdades, sofrimentos, podemos falar assim, sociais, em agenda pública. Portanto, uma mulher eleita tem que comunicar com essa parcela da população que tem esse olhar ético no processo civilizatório. É fundamental, inclusive, do ponto de vista da consolidação da democracia, temos essa dimensão da representatividade das mulheres nos espaços de poder e agora, mais especificamente falando, nos espaços institucionais, nas eleições. Beatriz, você como professora, você também concorda, dessa representatividade substantiva? Sim, concordo. Eu acho muito importante a gente pensar além dos números, Como a secretária estava dizendo, nós mulheres somos metade da população, mas essa porcentagem ela não está expressa nos espaços de poder, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais ou nos cargos do Poder Executivo, Só que a questão numérica ela é importante, mas ela não é suficiente para a gente pensar nessa questão da representatividade ou da representação das mulheres, porque a gente precisa pensar no conteúdo também da representação política, Quais são as pautas defendidas, quais são os projetos de lei que são apresentados pelas mulheres, será que eles estão relacionados à defesa dos direitos das mulheres ou não estão relacionados à defesa dos direitos das mulheres? Então, pensar, além da questão numérica, pensar a questão da representação substantiva, do conteúdo da representação política, quais são as pautas, as agendas que estão sendo defendidas, é uma questão bastante importante para a gente pensar também. Secretária, agora eu direciono a pergunta para a senhora. Os dados mostram que nas eleições municipais de 2024, as mulheres representaram 17,92% dos eleitos, um crescimento de apenas 2 pontos percentuais em relação a 2020, considerando que as mulheres são mais de 52% de todo o eleitorado. Como que avaliam, Como que vocês do Ministério avaliam esse ritmo de crescimento? Esse é um desafio bastante grande a ponto de ser uma política pública, ou seja, de ser um tema que o Estado brasileiro tem que olhar para isso. Por que eu abordo desta forma? Isso não pode ser um problema que se dá no âmbito da sociedade civil e da disputa, porque disputa tal qual se dá de forma geral nas eleições.
olhar para a subrepresentatividade das mulheres implica em ter políticas públicas que permitam a inclusão, o fortalecimento, começa por encorajar as mulheres, inclusive, quando aquelas que já ocupam espaços de poder sofrem absurdamente violência política de gênero. Então, nós, o Ministério das Mulheres, por exemplo, temos, inclusive, nessa secretaria que eu tenho a honra de estar à frente, a convite da ministra Márcia Lopes, de ter uma coordenação específica que trata da participação política das mulheres, que acompanha, inclusive, como abordou aqui a Beatriz, cientista política, esta questão de como isso tramita na Câmara, toda a discussão de garantir paridade da nossa representação. Ora, se vem de uma questão absolutamente estrutural, de um sistema ainda fortemente determinado pelo patriarcado, há de se ter medidas que apoiem, que protejam as mulheres que já estão nesse espaço de poder, que estimulem a participação, e isso de forma concreta, com cotas, com igualdade, como é o tema agora, igualdade de cadeiras, né, no Legislativo. A gente tem, sim, um tímido crescimento, mas isso se dá por esse sistema absolutamente machista, absolutamente patriarcal, e eu posso dizer, Caiane, de que eu vivenciou isso na prática. Fui prefeita, fui vereadora por 2 vezes, e é um espaço muito árido, e que estar nesse espaço é também um espaço, uma atitude de resistência, sabe? Um espaço muito árido. Né? Eu costumo dar um exemplo pessoal, mas que é das violências aparentemente sutis, mas que nos impactam muito a nós, que também somos mulheres mães. Quando fui candidata, meu companheiro tinha sido candidato 4 anos atrás, nossas crianças, portanto, menores. Ninguém perguntou para ele quem iria cuidar dos nossos filhos. Quando eu fui candidata, 4 anos depois, a sociedade, do ponto de vista, né, a comunidade toda, quem é que vai cuidar dos seus filhos? E eu falei desse exemplo, que é o mais leve das violências, mas que traz para a gente, mãe, todo o questionamento. É esse mesmo lugar da mulher, o espaço público, e claro que e é claro que com essa construção que vem cada vez mais avançando-se, até porque, bom, enfim, vamos entrar em temas posteriores, não quero me alongar nessa questão, mas vamos tendo várias ações nesse sentido afirmativas. Sim, concordo totalmente com o que a senhora diz, né? Eu como jornalista e mãe também, a gente passa por essas questões, infelizmente, nesse mercado, nesse mundo muito machista, né? Eu pergunto agora para você, professora, o Brasil ocupa uma posição ruim e bem abaixo no ranking global de representação parlamentar feminina da União Interparlamentar. Em 189 países avaliados na América Latina, nós estamos em penúltimo lugar. O que explica, né, essa posição tão baixa e esse número no ranking tão preocupante também, né, aliás? Sim, esse dado é realmente muito preocupante. Já faz algum tempo, né, que o Brasil nesse ranking está muito mal colocado, mesmo se a gente compara com outros países da América Latina ou até com países do continente africano, do Oriente Médio, que a gente costuma associar a uma maior desigualdade de gênero, mas que no caso brasileiro nós estamos numa colocação pior, inclusive, do que esses países. E o que explica essa situação? Eu acho que são vários fatores, né? A secretária comentou alguns deles, ela trouxe a questão da violência política, que eu acho que é um tema fundamental para a gente discutir, pensar o quanto a política ainda é um espaço hostil para as mulheres. A questão da divisão sexual do trabalho, que a secretária também comentou, né? Quem cuida das tarefas domésticas, quem cuida de crianças, de idosos, essa questão do cuidado, que a gente tem debatido muito também, esse peso recai sobre as mulheres, né? Isso faz com que elas tenham menos tempo para se dedicar a atividades políticas, porque se candidatar, fazer campanha, tudo isso demanda tempo, e esse tempo ele é desigualmente distribuído entre homens e mulheres na nossa sociedade. Eu acho que aqui a gente precisa também considerar a questão racial, né? De que muitas mulheres, majoritariamente negras e periféricas, têm ainda menos tempo disponível, enquanto mulheres brancas de classe média, elas conseguem pagar outras mulheres
para fazer esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidado. Então, essa questão ela também é importante. E eu queria destacar um outro fator, esse fator mais institucional, que é o papel dos partidos políticos, né? Os nossos partidos políticos, eles são comandados majoritariamente por homens brancos, né? Quem ocupa os cargos de poder dentro dos partidos políticos são homens com esse perfil. Enquanto as mulheres elas não ocuparem espaços de liderança dentro dos partidos políticos, que são esses cargos que definem quem vão ser as candidatas, para onde vai o financiamento, quem vão ser as candidaturas que vão ter mais dinheiro, as que vão ter menos, enquanto as mulheres não ocuparem esses espaços de decisão, a gente vai continuar ocupando um lugar muito ruim. E aí pensar também a questão da paridade de gênero, né? A gente tem aí, falando desse contexto internacional, países como Bolívia, como México, que já adotaram políticas de paridade de gênero e que a gente aqui no Brasil ainda estamos muito distantes dessa realidade, né? Então, eu acho que a gente deveria pensar em políticas nesse sentido, de cotas, pensando a paridade de gênero como um horizonte. Eu vou voltar um pouquinho na história, eu vou fazer a pergunta para a secretária. A história do voto feminino no Brasil começou em 1932, há 94 anos. A primeira eleitora foi Celina Guimarães Viana, em 1927, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas o voto foi anulado pelo Senado. Como essa história de luta influencia, né, o cenário atual que a gente está vivendo? Eu queria, Raiane, claro, dialogar com o que você está trazendo, mas pedir licença para retomar a questão anterior, que eu acho fundamental, até mesmo para ser mais objetiva naquilo que tem sido a atuação do Ministério das Mulheres. Eu quero destacar um acordo de cooperação técnica que eu deixei de mencionar, um ACP, com todo o sistema de justiça sobre o tema da violência política contra as mulheres. Quando eu digo que é um tema do Estado brasileiro, portanto, eu trago aqui um exemplo deste acordo de cooperação técnica que terá como resultado, como produto, agora já para o mês de abril estourando, março vai ser lançado, mas abril para estar em todo o território nacional, que define, não funções que obviamente já estão definidas legalmente, mas que criam protocolos, fluxos, na verdade, melhor colocando, para onde que a mulher, vítima de violência, lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, enfim, como prefeita, como deputada, como vereadora, como é que ela se... Ou nesse momento agora, a lei garante a criminalização, né, destacando, para as mulheres que ocupam espaço de poder institucional, ou seja, que tem mandato. Então, para essas mulheres, este acordo de cooperação técnica, que será lançado o protocolo agora em março, vai nos ajudar muito, porque é para que a Defensoria Pública, o promotor, o juiz lá de cada comarca tenha um desenho de um fluxo muito bem caracterizado, porque hoje esse é um dos problemas, as mulheres procuram o sistema de justiça e não são absolutamente abrigadas diante dessas violências. Recebemos essa semana, por exemplo, uma deputada estadual do Rio Grande do Norte, Brisa, relatando absurdos que vem enfrentando na Assembleia Legislativa daquele estado. Fizemos reunião essa semana, comandado pela nossa ministra, com outra deputada do Pará, com absolutamente assustador o nível de denúncia de morte que ela vem enfrentando. Coisas absurdas que jamais eu descreveria aqui o teor dos e-mails que ela recebeu. Ana Maria Capra, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, não pode sair de casa diante das denúncias que fez com relação à extrema-direita, enfim, a todo o enfrentamento que fez no seu território. Então, esta centralidade que o Ministério das Mulheres está trazendo, em articulação com todo o sistema de justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu precisava aqui destacar nesse programa, nesse diálogo com você, Daiane. Sobre o que você nos coloca, a gente tem o voto em 32, a garantia, a eleição em 34, interessante e simbólico, que foi uma mulher negra, né, eleita em 34, eu estava até recuperando o nome dela, que é Antônia de Barros, primeira deputada negra eleita em 1934. Simbólico porque, como diz minha colega aqui de debate, Beatriz, quanto que ainda é subrepresentada as mulheres
quando olhamos para o recorte de raça, não passam de 7%, sendo que nós, nessa média de parlamento federal ou municipal, não saímos aí da média de 18%, fazendo recorte de raça, não passamos, as mulheres negras não passam de 7%. Portanto, é uma luta, um processo histórico, e que eu vejo, sim, com otimismo, porque, na medida... Isso está muito relacionado também com a criminalização da política, não é? Então, tem todo um processo que ele não é isolado, é o enfrentamento ao machismo, ao patriarcado, é a pauta do cuidado, que agora passa a ser também pauta do governo, na medida da Lei Nacional do Cuidado, do Plano do Cuidado. Portanto, antes, temas que eram do âmbito doméstico passam a ser do âmbito de política pública, repetindo, a do cuidado, a necessidade e as estratégias dos governos de afirmarem e garantirem maior participação das mulheres. Portanto, eu vejo com muito otimismo o crescimento das mulheres nesse espaço de poder. Secretária, eu vou continuar ainda falando sobre esse tema, né? Vou aproveitar e falar para a Beatriz que a minha pergunta vai ser direcionada à senhora novamente, porque a gente fala da lei brasileira que determina que os partidos destinem 30% dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Mas a gente sabe, né, que os dados, a regra é frequentemente desrespeitada. A senhora falou dessa questão do Ministério de amparar, né, as mulheres eleitas, as deputadas, com todas as denúncias em outros âmbitos também. O Ministério prevê também uma fiscalização maior, aí eu trago, pelo que a Beatriz falou, por parte dos partidos? Você está me trazendo uma provocação que eu preciso, obviamente, alinhar com a nossa grande mestra, a nossa ministra. Por quê? Não é um tema que nós estamos abordando agora, mas é claro que ele faz parte do escopo quando nós falamos que nós, Ministério, precisamos enfrentar o problema da subrepresentação. É claro que isso está no plano, né, da justiça e está no plano próprio também dos partidos. Gente, teve um probleminha com a conexão com a secretária. Beatriz, aí eu te pergunto, a gente precisa ter políticas públicas mais fiscalizadoras nesse quesito que eu falava com a secretária, principalmente por parte dos partidos. Se é uma lei, se é preciso repassar os 30% ali para as candidaturas femininas, isso tem que ser cumprido. Com certeza, acho que a gente precisa avançar bastante nessa fiscalização. O que a gente tem hoje é essa determinação da lei que prevê que 30% no mínimo do financiamento, né, em relação, porque a gente tem a porcentagem de candidaturas e a porcentagem do financiamento. E a porcentagem do financiamento, ela acompanha a porcentagem mínima de candidaturas, que é 30%. E eu gosto sempre de lembrar que é o mínimo, né, não o máximo, porque os partidos políticos, eles muitas vezes interpretam os 30% como teto de porcentagem de candidaturas femininas, mas a gente poderia ter um cenário de 70%, por exemplo, de candidaturas femininas e 30% de candidaturas masculinas e 70% do financiamento para candidaturas femininas e 30% para candidaturas masculinas, por exemplo, né? Então, vale para os dois sexos, para os dois gêneros nesse caso. Mas com relação à questão da fiscalização, o que muitos partidos fazem, por exemplo, eles destinam parte do financiamento para candidaturas em que a gente tem uma mulher como vice e um homem como cabeça de chapa. E como a legislação ela não é específica nesse quesito, isso é possível, né? Um partido destinar recursos para uma candidatura encabeçada por um homem que tem uma mulher como vice e isso ser considerado investimento em candidatura feminina. É por isso, inclusive, que a gente tem visto um aumento significativo na porcentagem de mulheres candidatas a vice, né? Seja vice-prefeitas, vice-governadoras ou até vice-presidentas, o que é um avanço, mas, ao mesmo tempo, ainda no papel de coadjuvante, né? O que a gente gostaria é ver mais mulheres como cabeças de chapa. Então, a gente precisa mesmo fiscalizar, definir melhor como esse dinheiro ele deve ser investido. Uma outra questão é quando o dinheiro chega, né? Porque muitas candidatas relatam que esse dinheiro ele chega somente no final da campanha. E aí você não tem tempo mais de utilizar esse dinheiro de uma forma efetiva. Então, fiscalizar o momento em que esse dinheiro chega, se ele chega a tempo daquela candidata utilizar, qual é a posição que essa mulher está ocupando dentro da chapa, e outras questões importantes para a gente pensar essa questão da fiscalização, que eu concordo que a gente precisa avançar.
Sim, a gente voltou o contato com a secretária. Secretária, eu vou pedir para a senhora concluir, né, o seu posicionamento com relação a essa questão das fiscalizações, envolvendo partidos, envolvendo também ali o eleitorado feminino. Bom, Beatriz traz o cotidiano, é isso mesmo, Beatriz, todas as questões que você traz. Chega tarde, enfim, tem todas essas manobras chamadas, né, de candidatas laranjas, um absurdo. Cabe sim ao Poder Executivo, ao Ministério das Mulheres, provocar e acompanhar a Procuradoria, enfim, a Justiça Eleitoral. Não é uma atribuição específica esse nível de fiscalização, mas, sem dúvida, nós temos que ficar atentos em relação a elas e, principalmente, fortalecer as mulheres que ocupam esses espaços para garantir e se colocar como protagonista acionando o sistema de justiça eleitoral. Mas temos que avançar muito, sim, por isso que é importante dizermos, é o mínimo, falarmos em paridade é fundamental e esse tema tem que fazer parte de todos os debates. E esse ano, certamente, ele traz essa centralidade, considerando que é uma reconstrução de todo esse processo democrático que foi absolutamente enfraquecido e aviltado nesses últimos, enfim, não posso falar mais 6 anos, que agora já estamos no último ano do governo democrático reeleito, e nós temos enfrentado essa tentativa de golpe que enfrentamos há quase 3 anos atrás. Secretária, inevitável, né, eu te perguntar também, a gente tem as eleições de 2026 se aproximando, que mudanças estruturais são necessárias para que a gente tenha uma representação mais equilibrada entre tudo que a gente falou aqui, entre homens e mulheres na política brasileira? O que se esperar das eleições de 2026? Bom, eu recupero essa ideia de conjuntura de um processo de reconstrução da democracia, né? Não foi simples o esgarçamento, não só na tentativa de golpe, mas os 4 anos que antecederam janeiro de 2023, da desconstrução das instituições, quando se questiona a legitimidade, por exemplo, do Supremo, quando se coloca de uma forma absolutamente normalizada, né, para dentro de um segmento da população, de que tomar o poder à força e, portanto, com um golpe de Estado era normal para garantir os interesses daquele grupo. E isso tem reflexos até hoje, né, porque nós enfrentamos ainda na sociedade a tentativa de enfraquecer e deslegitimar as instituições, mas que, obviamente, estamos aí, depois de todo esse processo, podendo ter as eleições 4 anos depois, nesta garantia da recomposição do processo democrático. E, nesse contexto, as mulheres hoje, a bandeira hoje, o tema que nos coloca em movimento é, assim, a de busca de igualdade de cadeiras, né? Porque uma coisa é você ter vagas para concorrer, que é aquilo que os 30% no mínimo já nos garante, mas o avanço será conquistarmos, e esse é um debate em curso, 50% de cadeiras no Legislativo. E eu falo disso, mas sempre recuperando a questão inicial que você nos trouxe, da representação substantiva, ou de que não bastam números, mas é preciso entender de que campo essas mulheres estão. As mulheres podem representar o conjunto das mulheres quando elas tratam do absoluto machismo e patriarcado que estabelece uma relação de muita dominação, de violências no nosso cotidiano, violências físicas, psicológicas e violência no espaço de poder, quando somos desencorajadas, questionadas, e quando lá chegamos, somos absolutamente, enfrentamos absolutamente uma realidade que é diferente dos homens, que é desqualificar a nossa prática política, que é absolutamente tentar nos tirar, mesmo estando no espaço de poder, da possibilidade de maior inserção. Ouvir as deputadas aqui em Brasília, a ministra nos traz muitos esses relatos, ouvir reitoras das suas universidades relatando casos, olha, estou falando de reitoras para falar de um espaço acadêmico, só para ilustrar casos de violência, de assédio, falar, portanto, de participação política
não só nos espaços de poder, como mandato, mas em todos os espaços de poder e decisão que nós vimos buscando historicamente construir. Nosso tempo aqui passou muito rápido. A Beatriz continua comigo aqui no nosso Aparecida Debate no próximo bloco. Eu aproveito, secretária, para agradecer. Muito obrigada pela participação, pelas reflexões, por contribuir aqui também com esse debate tão necessário sobre a presença das mulheres na política brasileira. Foi um prazer recebê-la aqui no Aparecida Debate. Agradeço muito essa oportunidade, parabenizo a Aparecida em Debate por trazer esse tema. Vamos continuar falando sobre isso, porque o espaço da mulher é onde ela quiser e é também na política. A gente faz uma pausa rápida e a gente volta já para continuar essa conversa. Você não sai daí. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a representatividade feminina na política, especialmente nesse cenário que antecede as eleições de 2026. Nós seguimos a nossa conversa aqui nos estúdios com a Beatriz Rodrigues Sanches, participa via remotamente, é professora e do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, que continua aqui participando do nosso Aparecida Debate. Eu já aproveito para dar as boas-vindas também à Lauana Chantal, que é coordenadora de mobilização e articulação política da rede A Ponte. Seja muito bem-vinda, Lauana. Uma boa noite para você. Boa noite, Rayane. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Beatriz. E a gente já começa, meninas, falando, né, dessa representatividade. Por que nesse momento na política feminina, na política, é fundamental a presença feminina para a democracia? Como a presença de mulheres nos espaços de poder fortalece as instituições democráticas, na sua opinião, Lauana? A gente teve um probleminha. A participação das mulheres, voltou o áudio. Isso. A participação das mulheres, ela se faz mais do que necessário, porque a política isso acontece no cotidiano, né, no dia a dia. Então, de alguma forma, quando as mulheres estão nesses espaços de poder, chega de forma mais concreta, elas mudam a realidade dos seus municípios, das suas cidades. Então, fortalecer essa presença dessas mulheres nesses espaços e elas estarem, faz com que o cotidiano da realidade dessas mulheres sejam transportado para os espaços de poder nas câmaras e mudar a realidade nos municípios. Beatriz, eu pergunto para você, a gente comentou um pouco disso no primeiro bloco, sobre a violência política de gênero. Ela é apontada como um dos principais fatores que afasta, né, as mulheres da política. Uma pesquisa citada, inclusive, pela ONU, indica que 53% das prefeitas eleitas em 2016 relataram ter sofrido assédio ou violência política. Na sua visão como professora, né, no seu entendimento, o que falta hoje em dia para que isso acabe? É a questão do machismo, é a questão de falta de fiscalização, de falta também de cumprimento de lei por parte dos partidos, por parte das câmaras legislativas? Sim, acho que são as duas coisas, na verdade, né? Acho que a gente tem, de um lado, a nossa sociedade, que é extremamente machista. Ainda hoje, né, historicamente, as mulheres não foram vistas como feitas para ocuparem o espaço público, essa divisão entre o público e o privado, que historicamente as mulheres ficaram mais associadas ao ambiente privado, enquanto os homens mais associados ao espaço público. Isso faz que quando uma mulher entre no espaço da política, ela esteja desafiando esse status quo que historicamente colocou os homens nesse lugar de destaque. Por outro lado, a gente tem também a questão da fiscalização, da legislação. Desde 2021, no Brasil, a gente tem uma legislação, uma lei que prevê a punição em casos relacionados à violência política de gênero, e isso faz parte de um movimento que é um movimento internacional. Então, o primeiro país a ter uma legislação de combate à violência política de gênero foi a Bolívia. Lá na Bolívia, a gente teve um caso muito emblemático, que foi o assassinato de uma vereadora, Juana Quispe, e esse assassinato dessa vereadora levou
a criação de uma legislação, e aqui no nosso caso, no Brasil, a gente teve o caso emblemático que foi o feminicídio político da vereadora Marielle Franco, que também gerou essa maior necessidade, essa urgência, na verdade, da gente ter uma legislação que combatesse a violência política, né? Porque a violência política ela se expressa de diversas formas, desde do assédio sexual, passando pela violência patrimonial, então a própria questão do financiamento, né, o fato das mulheres receberem menos dinheiro para suas campanhas, isso é uma forma de violência política, até chegar a esse extremo da violência política, que pode ser o assassinato, como aconteceu no caso da Marielle. Então, a gente tem uma legislação, e essa legislação ela ainda precisa ser mais efetiva, mais fiscalizada e garantir que os partidos ou as pessoas que cometam violência política de gênero, de alguma forma, elas sejam punidas. Lauana, eu pergunto para você, né, como enfrentar esse problema de uma forma mais efetiva? Eu concordo muito com o que a Beatriz trouxe, né? Esse fenômeno, né, de violência de gênero e raça contra as mulheres na política, ele tem crescido. E a Rede A Ponte, que é uma organização de mulheres que apoia mulheres na política, e principalmente com a permanência das mulheres na política, tem uma tecnologia política legislativa que é a Maré de PLs, né? Que a gente faz um projeto de lei com especialista, com parceiros que têm muita notoriedade no assunto e fazemos esse projeto de lei para que os mandatos possam apresentar nas suas casas. E um desses PLs que vai ajudar a combater é um PL que vai instituir esse enfrentamento dentro das casas legislativas, porque essa lei nacional ela já existe, mas a gente sabe que nas casas elas sofrem cotidianamente isso. Então, a gente tem um projeto de lei que vai garantir que esse isolamento institucional, esses ataques públicos, essa deslegitimidade sejam, de fato, coibidas nas casas com esse projeto de lei para coibir dentro das casas. Então, é uma forma efetiva que a gente tem de apoiar as parlamentares, que elas apresentem esses projetos de lei nas suas casas e consigam ter a sua integridade, a sua vida, né, preservada. A gente segue aqui falando de um outro dado. Nas eleições de 2024, nenhuma mulher foi eleita prefeita de capital no primeiro turno. No segundo turno, apenas 2 mulheres venceram, Emília Correia em Aracaju e Adriane Lopes em Campo Grande. Aí eu pergunto para você, Beatriz, o que esse dado revela sobre os desafios das mulheres, né, nas disputas também em cargos executivos? Essa pergunta ela é bastante importante, né? Porque a gente está discutindo aqui sobre esse cenário da subrepresentação. Esse cenário ele está presente nos diversos cargos, né? Seja no legislativo, seja no executivo. Mas como você trouxe aqui nesses dados sobre as prefeitas eleitas, quando a gente olha para os cargos do Poder Executivo, a subrepresentação é ainda maior. E o que explica isso? O fato de que as cotas de gênero, elas se aplicam para os cargos proporcionais, para os cargos do legislativo, né? Então, aquela regra que a gente estava conversando antes sobre os 30% de reserva de candidaturas, ela vale para vereadoras, para deputadas estaduais, para deputadas federais. No caso das prefeitas, cada partido lança somente uma candidatura, né? Então, como que a gente pode pensar a aplicação das cotas, sendo que cada partido tem apenas uma candidatura? Então, a aplicação da legislação de cotas, nesse caso, ela não se aplica. O que a gente tem discutido, por exemplo, é pensar cotas nos cargos do executivo. Então, por exemplo, se o partido ele lança uma candidatura de um homem, a vice, pelo menos, tem que ser uma mulher. Ou o contrário, né? Se o partido lança uma candidatura de uma mulher, o vice seria um homem, e aí a gente faria essa alternância de gênero, mesmo para os cargos do Poder Executivo. Mas é isso, como as cotas elas não se aplicam e cada partido lança somente uma candidatura, as mulheres ainda têm uma barreira muito maior para os cargos do Executivo, né? Já que é somente uma candidatura que o partido lança. Lauana, ainda falando nessa questão do sistema eleitoral brasileiro, de lista aberta, é apontado como um dos fatores que dificulta a eleição de mulheres. Como esse sistema funciona e quais seriam, na visão de vocês, pergunto primeiro para a Lauana, a alternativa para que isso fosse solucionado?
Então, a lista aberta, ela aumenta a competição interna, né? Então, em tese, ela não favorece as mulheres. Então, eu acaba reproduzindo uma desigualdade histórica de gênero e raça e o acesso ao poder político. Então, por isso que o debate sobre a reforma política é política de ações afirmativas, tão importante. Então, para a gente garantir essa democracia, também a gente precisa garantir o acesso. Então, e uma das coisas que vem sendo trazidos, né, muito encampado pelo movimento Mulheres Negras Decidem, é que essa cadeira ela seja paridade, ou que ela represente nessa demografia do país. Então, que seja reservado 50% das cadeiras para as mulheres e, no mínimo, 25% dessas cadeiras sejam para as mulheres negras. Então, a gente precisa avançar ainda com o debate, a gente precisa mudar esse sistema eleitoral, mas a lista aberta, ela não favorece as candidaturas de mulheres. Na sua visão, Beatriz, qual o seu posicionamento sobre isso? Concordo com o que Lauana trouxe aqui, esse debate sobre o nosso sistema eleitoral, ele é fundamental, como Lauana estava dizendo, o nosso sistema de lista aberta, ele aumenta a competição entre as candidaturas dentro de um mesmo partido, né? Porque o partido, ele lança suas candidaturas, os eleitores, eles votam no candidato ou na candidata, e não na lista do partido, né? Então, isso gera uma competição interna muito grande entre os próprios candidatos. O que a gente tem visto em países que aumentaram a representação política de mulheres mais recentemente, como Argentina, Costa Rica, principalmente países da América Latina, adotam um sistema eleitoral que é um sistema eleitoral de lista fechada com alternância de gênero. O que é esse sistema, né? O partido ele lança uma lista de candidaturas, e essa lista de candidaturas, ela é pré-ordenada, né? Então, você tem uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, ou homem, uma mulher, um homem, uma mulher, e os votos que o partido recebe são distribuídos nessa ordem. Então, o eleitor, ele vota na lista do partido e não em candidaturas individuais. E esse sistema eleitoral de lista fechada tem se mostrado como benéfico para o aumento da representação de mulheres. E é importante dizer o que Lauana trouxe também, de pensar um sistema de lista fechada com alternância de gênero que considere a dimensão racial também, né? Porque a gente sabe que se a gente não incorporar essa dimensão dentro da legislação de cotas, a gente vai continuar promovendo uma representação feminina muito restrita, uma representação feminina majoritariamente de mulheres brancas, que é o que tem acontecido no nosso país. E aí uma outra questão é a questão da paridade, que a gente também já tinha comentado, mas acho que é importante reforçar, de pensar a reserva de cadeiras, né? Que não somente as candidaturas sejam reservadas, mas que as cadeiras dentro do legislativo sejam reservadas para as mulheres, e aí considerando também essa dimensão racial, né, que não seja só uma cota de gênero, mas uma cota de gênero associada a uma cota racial, para que assim a gente garanta que as mulheres sejam de fato eleitas, né, porque a gente tem visto que ter cotas de candidaturas não tem sido suficiente para incluir mais mulheres nas instituições políticas. Antes da gente encerrar aqui esse nosso bloco aqui do Aparecida Debate, na primeira reunião de mulheres parlamentares do G20, realizada em Maceió em 2024, foi aprovada a recomendação de apoio à reserva de assentos para mulheres no Legislativo. Como essa proposta poderia funcionar aqui no Brasil, Lauana? Então, Beatriz, a Ponte também tem uma maré, né, que visa diminuir essas desigualdades, né, que é a cotas na gestão pública. A gente vai lançar ela em março agora, aproveitar o 8 de março, mas a ideia é que reservar a vaga das mulheres para cargos de comissão, função de confiança no Executivo Municipal. Por quê? Um dado importante, mulheres ocupam 28% das secretarias no Executivo Municipal e do país. E mulheres negras ainda são mais subrepresentadas. Então, não é só sobre eleição, mas é sobre quem decide o orçamento público, quem implementa as políticas públicas. Então, a democracia também não é só o voto, ela precisa
dessas mulheres em todos esses cargos de gestão, de orçamento, não só nos lugares de cuidado. Então, para nós, uma das coisas, inclusive, estamos com um manifesto que foi lançado essa segunda-feira, que é dizendo que, e principalmente as mulheres negras, LGBTIs, mulheres com deficiência, elas precisam participar da decisão sobre os recursos públicos e das políticas do país. Então, por isso que é necessário ampliar essa participação em presença e efetivação nos cargos de executivo. Nosso horário apertou aqui no Aparecida Debate. Eu vou convidar vocês para ficar para o nosso segundo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente volta já com mais informações aqui no nosso Aparecida Debate. Chegamos ao terceiro e último bloco do Aparecida Debate. Depois de analisar os números e o cenário atual, nós vamos olhar agora para o futuro. A gente continua o bate-papo com a Beatriz Rodrigues Sanches, que é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e também com a Lauana Chantal, que é coordenadora de mobilização e articulação política da rede A Ponte. Meninas, eu pergunto para vocês agora, né? Mulheres que se candidatam enfrentam desafios específicos, como conciliar a vida profissional, a familiar e também a política, além de menores recursos financeiros para as campanhas. Como criar condições equitativas? Pergunto para você primeiramente, Lauana. É financiamento, né? Primeiro a gente precisa ter condições de chegar. Eu também já fui candidata por 2 campanhas e o mais difícil da gente, primeiro, decidir se candidatar é ter o apoio, né? E também um recurso. Recurso porque muitas das vezes as mulheres têm filho, é arrimo de família, ela não tem uma rede de apoio, mas ela é uma liderança, ela tem um trabalho importante no seu território, mas o partido muitas das vezes não vê aquela mulher como uma sujeita política. Então, a primeira barreira é nesse lugar, que os partidos reconhecer as mulheres são importantes nesse lugar, de ter um recurso, financiamento para fazer campanhas competitivas, não ficar isolada, né? A violência política de gênero e raça é também uma coisa que tem desestimulado as mulheres a entrarem na política, e o que a gente precisa fazer é ter recurso, suporte, para fazer com que essas mulheres estejam na política e garantam também a existência delas e da sua rede, né? Porque ela também não vai sozinha, ela também tem todo esse histórico de vida, de luta, que precisa também ser absorvido pelo partido, pela estrutura, pelas instituições, para garantir que ela consiga fazer uma boa campanha e também fazer um bom mandato. Beatriz, pergunta a sua opinião também, né, sobre esse tema. Sim, então, essa questão de como conciliar as diversas tarefas, ela ainda é um desafio, né? Como a gente estava comentando, o fato de as mulheres ainda hoje serem as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, pelas tarefas de cuidado, seja de crianças, seja de pessoas idosas, isso é uma carga que pesa sobre a inclusão das mulheres na política. Então, além da questão do financiamento que a Lauana comentou, é fundamental a gente garantir que as candidaturas de mulheres, especialmente de mulheres negras, né, que os estudos eles mostram isso, que as mulheres negras recebem ainda menos dinheiro proporcionalmente do que as mulheres brancas para suas candidaturas. Então, a questão do financiamento é fundamental, mas a questão de pensar essa rede de apoio, uma maior divisão das tarefas domésticas, das tarefas de cuidado, é uma questão importante. Tem um dado interessante, quando eu estava ainda fazendo a minha pesquisa de mestrado sobre a representação política das mulheres no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, eu fui olhar para o Estado Civil de deputadas e o Estado Civil de deputados. E era muito interessante, na época, notar que a maior parte das mulheres deputadas, elas eram ou solteiras ou viúvas, enquanto a maior parte dos deputados era casado. O que esse dado mostra pra gente? Que o casamento, ele acaba sendo um peso para as mulheres, né, porque elas têm que cuidar do marido, cuidar dos filhos, enquanto para os homens é algo que facilita essa participação política, essa representação, né? Porque vai ter alguém responsável por passar roupa, por preparar comida, para que eles possam exercer a tarefa política, né? Então, pensar uma maior distribuição, uma melhor distribuição de tarefas que seja mais igualitária é um caminho muito importante para que a gente consiga ter uma maior presença de mulheres nos espaços de poder.
Beatriz, o papel das eleitoras também é fundamental. Elas são 52,47% do eleitorado. Como mobilizar, né, esse eleitorado feminino para que vote, apoie candidaturas de mulheres? Essa questão do eleitorado feminino ela é super interessante também, né? Na ciência política tem um termo que a gente costuma utilizar, que é o gender gap no eleitorado, né? O que faz que o eleitorado feminino vote mais em uma candidatura do que em outra. E a gente tem visto, não só no Brasil, mas em outros países também, que esse gender gap ele tem pesado, né? De que mulheres elas têm uma tendência maior de votar em candidaturas de mulheres do que homens votarem em candidaturas de mulheres. Então, a gente tem que aproveitar essa disposição do eleitorado feminino para converter essa disposição em voto. Por que que isso não acontece, né? A gente poderia pensar que se todas as mulheres votassem em mulheres, a gente teria 50% dos cargos ocupados, no mínimo, por mulheres, né? Só que todas essas barreiras que a gente estava comentando aqui ao longo do programa, passando da violência política de gênero e raça, a questão da divisão sexual do trabalho, a questão do nosso sistema eleitoral de lista aberta, a questão dos partidos políticos, todas essas barreiras, elas incidem sobre o voto feminino, né? Então, não é que as mulheres, elas não votam em mulheres, é que todas essas barreiras dificultam a viabilidade de candidatas mulheres, né? Então, as candidatas, elas acabam aparecendo menos, elas, né, todos esses fatores que a gente comentou. Então, pensar nessas reformas, tanto de financiamento, quanto de combate à violência política, quanto numa divisão mais igualitária de tarefas, quanto à paridade de gênero, seriam formas da gente trazer esse eleitorado feminino e aproveitar esse potencial que a gente tem, né, do eleitorado feminino em votar em mulheres. Lauana, agora eu pergunto para você sobre as candidaturas laranjas. Mulheres que são registradas apenas para cumprir cota, mas não fazem campanha de fato. São um problema identificado pelo TSE. Como combater essa prática, né? Infelizmente, usar ali a legenda do partido ou a facilidade, muitas vezes, para se participar de eleições e acabar sendo candidatas laranjas. Eu acho que o importante é a fiscalização, né? A gente precisa ter mais mecanismos de fiscalização e para esses partidos serem responsabilizados. Isso acontece muito e acaba acabando esvaziando também o debate das cotas, né? Porque a cota sem um apoio real não fortalece. A gente precisa fazer com que as cotas sejam, de fato, implementadas no partido de forma coerente, que elas têm condições de estarem no partido não como um número, como uma figura, como uma decoração, e sim como uma mulher ali disposta a se candidatar. E nesse lugar, assim, eu acho que pela precariedade das mulheres estarem nesses espaços, muitas das vezes é utilizado muitas das vezes essas fragilidades, por a gente ter essa dificuldade, essa carga horária, eles falam assim, mas você não tem tempo de fazer política, né? Você não tem tempo de ir para a rua, porque a gente está atarefado com tantas outras coisas, então é muito viável também para os partidos, candidaturas que também não têm essa atividade, né? Essa mulher que não tem essas condições de ir, de fato, para a disputa. Então, para mim, a fiscalização é o mais importante nesse momento para combater as candidaturas laranjas. Beatriz, para você, como combater essa prática, né, de candidaturas laranjas? Pois é, essa questão das candidaturas laranjas, elas sempre aparecem nas eleições, né? A gente tem a legislação de cotas no Brasil desde 1995, então há décadas essa legislação ela está presente desde que a gente adotou a lei de cotas para mulheres. Na verdade, não para mulheres, né? Porque a legislação, ela fala 30% de cada sexo. Então, como a gente disse, poderia ser o inverso, né? 70% de mulheres e 30% de homens. Mas desde que a legislação ela foi implementada, a gente vê essa prática das candidaturas laranja. E tem uma discussão interessante também, que é a candidatura laranja versus a candidatura fantasma, né? A candidatura fantasma é aquela candidata que ela nem sabe que ela foi registrada enquanto candidata, que a gente tem alguns casos recentes relacionados a essa dimensão, que o partido lança para cumprir a cota, mas nem a própria mulher sabe que ela foi registrada como candidata, isso seria uma candidatura fantasma. Já as candidatas laranjas são aquelas que sabem que foram lançadas, que, né, apoiaram a sua candidatura, a sua própria candidatura, mas não receberam apoio do partido
para que aquela candidatura fosse viável, né? Então, fiscalizar essas duas modalidades de candidaturas laranja é importante. E aí, a gente já tem avançado, né, em relação a essa fiscalização, por exemplo, partidos que não cumprem a regra do financiamento, que não dão viabilidade eleitoral para essas candidaturas, têm tido as suas chapas cassadas, por exemplo, ou partidos que lançam candidaturas de mulheres que nem sabiam que tinham sido lançadas como candidatas também têm tido suas chapas cassadas, e isso tem aumentado o ônus de você praticar esse tipo de candidaturas, né? Então, de novo, fiscalizar, aprimorar a nossa legislação para que esse tipo de prática ele pese, né? Para que os partidos eles pensem duas vezes antes de lançar a candidatura sem nenhum tipo de viabilidade eleitoral. Meninas, a gente está chegando ao fim do nosso Aparecida Debate. Queria pedir para vocês, né, olhando para as eleições de 2026, que mensagem vocês podem deixar para as mulheres que estão pensando em se candidatar, para os partidos políticos e para o nosso eleitor em geral, né, o telespectador da TV Aparecida que está nos assistindo nessa noite. Lauana, qual é a sua mensagem? E a gente está sem o som da Lauana. A minha mensagem é que vamos eleger mais mulheres negras, que os partidos se comprometam com a presença dessas mulheres, mas não só com a presença, mas também com toda essa carga que a gente tem de carregar, né, uma sociedade, muitas das vezes, nas costas, porque é muito desigual o recurso, o financiamento, o tempo de campanha, o apoio dos partidos e a viabilidade. Então, a gente precisa ter esse compromisso também da sociedade de eleger mulheres, eleger mais mulheres negras, porque a democracia ela se faz com a representatividade. Então, nós da Ponte estamos aí com esse compromisso de também garantir que essas mulheres que são eleitas estejam também em pé de igualdade para fazer políticas públicas com paridade, com diálogo com a sociedade e representatividade. Não uma representatividade vazia, né? Não é somente simbólica. É isso. Beatriz, qual mensagem você pode passar para o pessoal que está nos acompanhando? Gostaria de deixar aqui essa mensagem, reforçar o que Lauana disse, para que nessas eleições de 2026 a gente pense muito bem em quem a gente vai votar e que a gente vote em mulheres, especialmente mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres LGBTQIA+, para que a gente tenha uma maior diversidade na nossa representação política, para que esses grupos que historicamente foram excluídos dos espaços de poder tenham mais voz, porque isso influencia as políticas públicas, isso influencia a nossa democracia. E eu queria deixar aqui também uma frase que eu gosto muito, que é uma frase da Michelle Bachelet, que ela disse o seguinte, né, que quando uma mulher entra na política, muda a mulher, mas quando muitas mulheres entram na política, muda o mundo, né? Então, gostaria de deixar essa mensagem aqui, final, para os telespectadores. Quero agradecer vocês pela disponibilidade. Obrigada, Beatriz, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Lauana, também por ter participado aqui com a gente do Aparecida Debate. Foi muito bom recebê-las aqui, viu? Obrigada. Obrigada, viu, Lauana? Assim a gente encerra o nosso Aparecida Debate de hoje, agradecendo mais uma vez a você que nos acompanhou também, você que esteve conectado conosco no Aparecida Debate da TV Aparecida. Lembrando você que todos os conteúdos do Aparecida Debate estão disponíveis no nosso canal do YouTube da TV Aparecida para você assistir e compartilhar quando você quiser. Você também pode acompanhar o nosso dia a dia pelo Instagram, no @jornalismo TV Aparecida. Obrigado pela audiência, pela companhia e até a próxima.